Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Há mais de 46 anos, a Etecom Contabilidade vem construindo uma trajetória de sucesso, oferecendo serviços personalizados de assessoria e contabilidade, sempre em sintonia com a evolução. Nosso escritório é um ambiente de inovação, onde profissionais altamente qualificados trabalham em colaboração para atender às necessidades do mercado. Das salas da diretoria às áreas de trabalho, promovemos uma cultura de excelência e eficiência. Com um olhar voltado para o futuro, integramos tecnologia moderna e expertise de mais de 4 décadas para oferecer soluções assertivas para os diversos ramos de negócios. Na Etecom, a integração físico-digital dos processos é uma realidade, proporcionando ferramentas de gestão para o empreendedor moderno. Etecom Contabilidade. Mais do que números, construímos parcerias para o sucesso. Seja parte dessa história de inovação e excelência. Seu sucesso é nossa prioridade desde 1978. Você com certeza sabe a importância de escolher bem o seu mobiliário corporativo, começando pela sua cadeira. Ela vai fazer muito além pela sua saúde, você sabe disso, e por isso que na hora de escolher este produto, venha para a Rosinelli. Afinal, são 54 anos de tradição e eles entendem muito do assunto e tem muita diversidade na hora de te oferecer. Eu quero falar primeiro das cadeiras teladas, que são um sucesso de vendas, tem vários modelos, essas aqui atendem às normas da NR17. Tá? Então elas têm todo o conforto e ergonomia que você precisa para trabalhar. E olha, gente, são diversos modelos, tá? Que atendem a NR, são vários. Essas aqui são bem diferentes e essa aqui é aquela padrão que todo mundo encontra, quer fazer um investimento de custo-benefício. Inclusive, essa aqui faz parte do catálogo de fabricação própria da Rosinelli. Falando em fabricação própria, eu vou até passar para estes modelos aqui, que são os modelos Presidente, que eles são um pouco mais confortáveis e aí você tem aí várias opções aqui na Rosinelli, também com a fabricação deles, e você pode conferir. Outros produtos, outras cadeiras, gente, tem todos os modelos possíveis. Inclusive, essa que você está vendo agora, ela tem molas ensacadas. O conforto dela é indescritível. Você passa muito tempo sentado, você precisa vir aqui testar. Gente, faz toda a diferença. Mas não são só as cadeiras. Todo o mobiliário corporativo que você está vendo aqui, as mesas, balcões e também agora os planejados, você faz tudo aqui no mesmo local e já aproveita e faz um parcelamento mais do que especial. Gente, é incrível, né? Quando você tem tradição, qualidade e facilidade, tudo no mesmo ambiente. Isso é a Rosinelli, que tem 3 lojas. A gente está aqui na Campos Sales, 1181, mas também tem Limeira e Santa Bárbara. Tudo o que você precisa para o seu escritório é na Rosinelli.
Hélio, que história é essa de um carro de 120 mil reais aqui no Brasil, uma parcela de 600 reais? É isso mesmo? Conta pra gente. O cliente ele ia entregar um carro de 80 mil reais e financiar um veículo de 120. E a parcela ia ficar 1.400 no financiamento. No consórcio, 600 reais. O que é isso? Mentoria Financeira HS Consórcio. Vem! Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco aqui pela nossa Help Story TV para Santa Bárbara do Oeste, para o mundo. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Hoje tem participação aqui dentro do nosso Pod em Foco. Obrigado aos nossos parceiros, obrigado ao Vinícius 1, Vinícius 2, que nunca aparece porque eles ficam por detrás da câmera, os nossos diretores técnicos, show de bola, né? Muito obrigado principalmente aos nossos parceiros e patrocinadores. Eu quero agradecer ao Júlio, o nosso querido Júlio do Colégio Mundo Encantado Etos. Obrigado, Júlio, boa, você sempre com a gente, viu? Obrigado também ao meu querido seu Davi da Ótica Visual, lá no Jardim Europa. Obrigado, a Ótica Visual, desde o começo, né? Com a gente aqui no Pod em Foco. Obrigado também ao seu João que hoje, junto com o Renato, me deu uma notícia tão bacana, né? Vão estar com a gente, ó, que show de bola. O seu Davi também vai estar com a gente, show de bola. Ó, o seu João é da Rosinelli Móveis para Escritório. Muito obrigado. E principalmente também, muito obrigado ao meu querido amigo, o nosso querido Renato Monaro, ao Monaro pai, né? O seu Luiz Carlos Monaro, a nossa ETCom Contabilidade. 46 anos em Santa Bárbara do Oeste, não são 46 dias, 46 anos construindo a trajetória de grandes e pequenas e médias empresas. Esse pessoal está com a gente aqui no nosso Pod em Foco e eu quero agradecer muito. E hoje eu quero trazer um empreendedor, um empresário, um homem de negócio, uma pessoa fantástica, uma pessoa que inspira muitas pessoas e que trabalha demais em favor da nossa Santa Bárbara do Oeste e região. Não é só Santa Bárbara não, mas o foco maior é Santa Bárbara do Oeste, mas eu sei que ele está trabalhando para mais de 70 cidades da nossa região. O cara é fantástico. Quem é ele? É o nosso querido Adega Júnior, Brás dos Santos Adega Júnior, o Adega Júnior, que é uma pessoa, uma figura política, uma figura empresarial, um empreendedor de sucesso que também teve muitos altos e baixos, né? Começou lá de baixo, subiu, teve os seus altos e baixos e a gente vai conhecer essa história maravilhosa agora aqui no nosso Pod em Foco. Adega Júnior, muito obrigado por ter atendido o meu pedido e estar conosco aqui no Pod em Foco. Ô Ronaldo, sempre uma alegria poder participar, contribuir com tudo aquilo que a gente pode contribuir para a cidade, né? Então é uma honra o trabalho que você faz, esse trabalho levando conhecimento, informação às pessoas da nossa cidade, do mundo inteiro. Isso é muito importante. O que seria do mundo sem a comunicação e sem o jornalismo, né? Show de bola. E a gente gosta de contar história, e eu quero contar a história do nosso querido Adega Júnior. Antes da gente falar do empreendedor, a gente quer, para quem não conhece, é claro, e tem muita gente que precisa conhecer mais. Quem é Adegas Júnior? Ou melhor, quem é Brás dos Santos Adegas Júnior? O Juninho para alguns, o Adegas para outros, e Brás às vezes até a mãe esquece que é o nome do filho, né? Mas tenho muito orgulho do meu nome, né? O nome do meu pai, do meu saudoso pai, uma pessoa que sempre nos inspirou, um batalhador, e eu tenho muito orgulho de ser filho do Brás dos Santos Adegas.
40 anos da Dona de Santa Aparecida Bárbara. Maria. Olha, chique. 40 anos de Santa Bárbara do Oeste. 53 anos a Adegas tem? 53 anos mais um pouquinho. E 48 anos de Zona Leste. Olha que bacana. 48 anos de Zona Leste. Chegamos aqui, ainda era... A Zona Leste era simplesmente Molão e Jardim Europa, que na época nem se chamava de Jardim Europa, era Califórnia. Chão batido, Califórnia. Chão batido. Barro bom, barro vermelho. Terra boa para plantar. Terra boa para plantar. E é terra boa só para plantar não, para se viver também. Olha o que é hoje a nossa querida Zona Leste, né, Ronaldo? Chegou aqui com quantos anos então, Adegas? Eu cheguei aqui com 10 anos de idade. Olha que top. 10 anos de idade. Papai veio para cá para melhorar de vida. Na verdade teve aquele boom nos anos 75, na migração mais do interior de São Paulo, aqui para a região de Americana. Até assim então não se falava de Santa Bárbara do Oeste. Falava da Princesa Tecelã, uma cidade que gerava muita oportunidade naquela ocasião, e gerava mesmo, né, Ronaldo? Época boa. Época boa. Eu recordo de fatos assim inesquecíveis. Por exemplo, eu quando era jovem ainda vivi isso muito, né, no meu dia a dia, carros de som pela rua procurando pessoas para trabalhar imediatamente. Então isso é fantástico, né? Era uma época assim, em plena atividade, em pleno desenvolvimento econômico da nossa região, e eu vivi isso também aqui quando adolescente. Interessante, né? E hoje o desenvolvimento econômico divulgando mais de 680 vagas de emprego e às vezes não acha profissional e pessoas para trabalhar. Naquela época o pessoal pegava, passava com carro de som, já ia para a empresa e já começava a trabalhar. Era uma outra época, né, Ronaldo? Então a necessidade profissional era uma, hoje é outra. Nós estamos passando num momento de inovação, nós estamos vivendo um momento ainda que não sei falar para você, né? Eu acho que essa nossa geração não vai conseguir entender isso. Mas nós tivemos a Revolução Industrial, né? Tivemos o feudalismo depois da Revolução Industrial, e eu não sei o que nós estamos vivendo, se é uma revolução tecnológica, Com certeza. Eu só sei que nós estamos no meio desse novo tempo que um dia a história vai contar, mas que é de inovação, que tem que buscar conhecimento e a gente tem que acompanhar tudo isso. Então é um outro momento, né, que precisamos trazer as oportunidades para essa nova realidade. E a inovação, a tecnologia tem que acontecer mesmo e tem que crescer para que o país desenvolva cada vez mais com sabedoria, com inteligência. Sempre sabedoria, com muita inteligência, gestão, né? Humildade. É a receita básica do dia a dia, né? Mas fala mais um pouquinho de você. Estudou aonde? Foi aqui que você conheceu a esposa? Conta um pouquinho dessa história aí. Foi aqui. Ronaldo, eu estudei, né? Eu fiz aqui o meu segundo grau. Fiz o meu segundo grau, depois eu iniciei a faculdade de Direito e parei a faculdade de Direito por um tempo, por conta da necessidade de trabalhar. Fui trabalhar. Eu entendi naquela época que a gente chegou aqui até os anos 80, então a gente era uma outra necessidade, né? A gente veio com a expectativa de melhorar de vida. Foi assim que nossos pais migraram para cá nos anos 70. E isso não fugiu da regra. Ainda mais a gente sendo o primeiro filho, né, sempre acaba puxando um pouco mais o peso. E eu fui trabalhar muito novo, né? Fui trabalhar em 1979. Foi o meu primeiro emprego numa gráfica chamada São Benedito, lá na Avenida Fernando de Camargo, em Americana. Eu trabalhei 9 meses nessa empresa. Foi a única empresa que eu trabalhei como funcionário na minha vida. Trabalhei esses 9 meses, eu tinha lá 15 anos de idade. E depois já foi empreender? Já fui empreender. Aliás, foi um fato muito interessante, porque eu cheguei no meu patrão um dia e falei, olha, que foi meu professor depois. Legal. O Lelo, né, que era nosso professor de seu Leopoldo, saudoso Leopoldo, Lelinho, foi meu professor de matemática,
E até então ele não era meu professor na época, era meu patrão. E eu cheguei nele e falei, olha, eu tô pedindo a minha demissão. Eu falei, como assim? Você não pode fazer isso, é de menor, só o seu pai que pode, e sua mãe tem que ter autorização para isso. Não, a partir de amanhã eu não vou vir mais. Tô pedindo minha demissão porque eu quero trabalhar para mim. Eu vou montar meu negócio. E foi assim que eu fiz lá nos meus 15 anos de idade e fomos para a luta. Eu lembro como se fosse hoje meu primeiro negócio. E o que era? Na época, conta aí pra gente. Uma loucura total. Eu reformava móveis, amigo. Você acredita no negócio desse? Coloquei uma plaquinha lá na frente da casa da minha mãe, reforma-se móveis. E comecei a reformar móveis na época, não tinha a facilidade que tem hoje de comprar um móvel. Então as pessoas usavam muito dessa prática. E fui na cara e coragem. Porque eu também sempre vivi no meio moveleiro. Meu pai teve indústria de móveis no interior, veio pra cá, tinha uma marcenaria. Então eu sempre vivi no meio ali. Bacana. E eu queria ter o meu negocinho, então eu comecei reformando móveis. Show de bola. E aí do móveis foi... E aí nós fomos progredindo. Cheguei até uma grande indústria do setor de móveis, fabricava cama, fabricava cabos de ferramentas, cabo de machado, Bacana. Enfim, martelo. Isso é em Santa Bárbara ou Aqui Americana? em Santa Bárbara, aqui na Zona Leste. Que bacana. Não Desempenadeira me lembro de pedreiro na época. Então era uma fábrica bem robusta para os padrões da época. E muito útil, porque a construção, né, era muito grande a partir dos anos 80 aqui na Zona Leste, principalmente. Muito grande, muito grande. Então tinha uma demanda, descobri um nicho ali e fui Bacana. e trabalhei ali até os meus 20 e poucos anos ali no setor. Quando conheceu a esposa? A esposa eu conheci, rapaz, no cursinho preparatório. No cursinho preparatório nós nos conhecemos, né? Saí do colegial, fui fazer cursinho, que o meu sonho não era estudar direito, não era estudar gestão pública, não era ser empresário, eu queria, na verdade, era ser geólogo. Esse era... que bacana. Era meu desejo, ser geólogo. Tanto é que quando eu saí do colégio, prestei a faculdade, eu passei em engenharia, mas não fui fazer engenharia. Falei, não vou fazer engenharia. Aí tentei mais umas 2 vezes fazer geologia. E aí vai surgindo outros caminhos, outras oportunidades, vai despertando os novos interesses. E aí, vida que segue. E quando surgiu o veio político nessa história toda? O veio político, ele surgiu aí já nos anos 80, né? Eu fui candidato a vereador pela primeira vez em 1988, no ano da Constituição Federal nossa, da atual Constituição Federal nossa. Então, era um momento muito especial. Bacana. Era um momento muito especial. E já nessa época você já conhecia o partido, já era o PSDB ou não? Não era o PSDB. Foi um caso interessante. Eu tinha já essa pequena empresa, né? E eu tinha alguns amigos, sempre tive interesse, porque sempre participei ativamente da comunidade. Nós tínhamos aqui no bairro Molon o Sijompa, que era um grupo de jovens da Igreja São João Batista, né? Então a gente estava sempre ali no meio, e a atividade dentro da igreja acaba despertando o interesse de liderança, da política, as necessidades da representatividade no bairro, né? Você trabalhando dentro das áreas sociais. Então isso sempre despertou esse lado de buscar sempre melhorar a vida das pessoas. E isso foi assim, meu ponto de largada. E aí foi um fato interessante, porque eu nem sonhava, até então eu só queria ajudar algum amigo a ter mandato, né? Nem pensava nisso. E aí o saudoso vereador na época, se tornou um grande amigo, na minha opinião, foi um dos grandes vereadores que essa cidade já teve, saudoso doutor Sebastião Adair Ribeiro. Esse é o Adair. Um mestre na política de Santa Bárbara do Oeste. Foi nosso presidente da CISB. Foi nosso presidente da CISB, inclusive. E aí ele
ele chegou em mim e falou, rapaz, ô Júnior, eu acho que você tem que ser candidato a vereador. Os micro e pequenos empreendedores têm que ter representatividade. Essa é sempre minha ideia. Oh, meu Deus do céu. O empresário, ele precisa estar no meio ter representatividade. Público, meio político. Ele já é uma pessoa pública, né? A vida é política. É 24 horas. Você goste ou não goste, ela é 24 horas, ela é política. E aí você... É a política que determina o seu dia a dia. É verdade. Não é? Nós fazemos política o tempo todo. O tempo todo, e dependemos dela para a organização social, para tudo na vida passa pela política. E aí em 88 lançaram... Aí o doutor Adair falou assim, olha, vamos lá, eu quero que você seja... eu quero te ajudar. Não, eu quero que você saia candidato. Então... Só tinha 2 partidos naquela época? Não. Já naquela época já tinha mais. Já tinha mais. Né? Já era... Já não era mais Arena e também MDB não só. sou tão maduro assim, né? Mas eu já era ativo nessa época da Arena do MDB lá no interior, né? Que eram os 2 partidos. Era Manda Brasa e Arena. Então a gente... Então tá no veio mesmo, né? Essa questão política, enfim. E aí já... Doutor Ribeiro, não, você vai ser candidato. Um pequeno empresário... um pequeno empresário na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Olha, então, que bacana. Eu achei aquilo sensacional, né? Uma ideia maravilhosa. Aliás, aí você se lançou, mas não ganhou a primeira vez. Não ganhei, mas eu fiquei como terceiro suplente naquela eleição. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, porque você nunca disputa uma eleição, né? De repente, você chega, vai para uma eleição e já fica de terceiro suplente. Show de bola. Sensacional, né? Sensacional. Já era casado nessa época? Não, ainda era moleque sapeca. E quando é que conheceu então a esposa? Não, aí já foi após o colegial, já nessa fase mesmo. Aí já estávamos nos conhecendo, mas não era ainda, não tinha nada ainda concretizado. 88. Aí em 2000, né? Em 2000 você também foi suplente nas eleições de 2000. Fiquei como primeiro suplente. Bacana. Esse ano de 2000 eu acabei assumindo o mandato. Foi meu primeiro mandato e eu assumi um período, o mandato de vereador. Aliás, uma das melhores épocas que eu acho que a gente viveu Santa Bárbara do Oeste, né? Anos 90, anos 2000, fantástico, maravilhoso. Como foi assim, ver essa cidade, e a gente continua vendo essa cidade crescer de uma forma sensacional. E você acabou fazendo parte de tudo isso através da política. Muito. Inclusive aqui contribuí muito pelo desenvolvimento da Zona Leste. Porque a gente sempre trabalhou, Ronaldo, o grande segredo de você ter sucesso na vida pública é você deixar legados. Então não é você... Eu vejo hoje alguns vereadores, requerimento, indicação, não, a gente fazia proposituras que de fato impactavam a vida das pessoas. Porque o mandato, o grande segredo do mandato, né, é você deixar esses legados. E eu tenho certeza que eu deixei muitas coisas importantes aqui na Zona Leste, na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Como vereador, o meu primeiro ato como vereador, Ronaldo, foi... Eu lembro, inclusive, da minha fala na tribuna. Parece que eu estou vivendo esse momento agora. Você está fazendo eu voltar muito tempo no passado. É bacana. Né? Mas nós não tínhamos acesso ao centro da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Para eu ir para o centro de Santa Bárbara do Oeste, eu tinha que ir até Americana para depois pegar a Avenida Santa Bárbara para ir para o centro de Santa Bárbara. Né? Eu não tinha acesso. Então, quem morava no Molon aqui ou no Molon 4, o acesso é ou pela Iacanga e você voltava pela Avenida Santa Bárbara, ou você pegava a rodovia SP-304, que na época se chamava Variante. Exatamente. Não era nem SP-304. E a Avenida Santa Bárbara era não era duplicada. Mas depois, já em 2000, já estava duplicada. E mesmo assim não tinha o acesso, né? E um dos meus primeiros pleitos foi a abertura da Rua da Prata, né?
dando acesso à Avenida Santa Bárbara. Ó, que bacana. E criando um corredor que ligaria o Jardim Europa até a SP-304. Então, se criou um corredor aqui, né? Então, opa, pera lá. Então, eu tenho uma via que eu saio do Jardim Europa, eu cruzo toda a Zona Leste até a rodovia SP-304 para mim ir para Piracicaba ou para São Paulo. Ou eu estou no Molão, eu quero ir no Jardim Europa, eu pego a Rua da Prata, entro na Alfredo do Contrato e vou embora até o Jardim Europa. Então, isso foi um legado que a gente deixou Fantástico. lá no primeiro mandato. Maravilhoso, maravilhoso. Aí você foi reeleito em 2024 e nesse tempo de vereança também você continuou sendo empresário. Sim, não, eu acho que o mandato, são coisas que as pessoas tem alguns políticos que não tem essa mentalidade, né? Eu acho assim, estar no mandato é uma coisa. Estar no mandato é uma coisa. O mandato, ele tem dia e hora para começar e para acabar. A minha empresa não, a minha empresa é minha vida, é de lá que eu tiro o sustento da minha família, é de lá que eu mantenho a minha casa, é de lá que eu pago as minhas contas, então ela é sagrada, né? Então, durante todo esse período, não é fácil, mas durante todo esse período, eu mantive a minha empresa aí, que já deve estar beirando uns 30 e poucos anos de idade aí já de empresa. Show de bola. E nesse tempo todo, né, você viu e participou do crescimento da nossa cidade e se tornou secretário, né, do meio ambiente. Aliás, já você fala sobre isso, porque agora eu quero agradecer mais uma vez a participação e o apoio do nosso Colégio Mundo Encantado. Etos, ali na rua Porto Alegre, número 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Obrigado aos nossos amigos da Ótica Visual. A Ótica Visual, ela tem a satisfação em atender bem e preço, ela que cabe no seu bolso. O seu Davi, ele é um profissional, né, de alta qualidade que ajuda muita gente no Jardim Europa com relação aos óculos, e a Ótica Visual fica ali na Rua Espanha 458, Jardim Europa. Vai lá e fala, ó, eu ouvi no Pod em Foco do Ronaldo que você ajuda a gente e o seu Davi vai ajudar. Ele faz coisas incríveis lá para você e ajuda muito você. Agora, você empresário que quer colocar seus móveis ou criar um móvel específico na sua sala, na sua empresa, no seu escritório, eu vou te indicar a Rosinelli Móveis para Escritório, que agora também é móveis planejados, tanto para escritório como para residência. A Rosinelli é uma empresa fantástica, a Rosinelli Móveis para Escritório, e atende Santa Bárbara do Oeste, na Rua Graça Martins, 235, também Americana, na Avenida Campos Sales, 1181, e em Limeira, lá na Avenida Major José Levi Sobrinho, 2585, atendendo com muita qualidade todas as empresas, indústrias e também as residências dessas cidades e de toda a região. E é claro, não poderia deixar de agradecer e lembrar a você, quer dar tempo ainda de fazer o imposto de renda, hein? Corre, tá certo? A Etecom Contabilidade está há mais de 46 anos construindo a trajetória de sucesso de empresas de grande, pequeno e médio porte. A Etecom fica ali na rua 15 de novembro, número 98, no centro de nossa cidade. Um abraço, Renato, que logo vai estar aqui também no nosso Pod em Foco com dicas incríveis sobre o empreendedorismo a partir do mês de junho. Espera aí que você vai ter dicas incríveis com o nosso querido Renato da Etecom Contabilidade. Adegas. Você tá bem de patrocinador, hein? Só empresário consolidado e gente boa aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. E todos junto com a gente. Muito gente boa, conheço todos. E todos são Recomendo, todos são profissionais, comerciantes muito atuantes. O Julião lá do colégio, muita gente boa. Só cliente, olha, parabéns. Isso é fantástico, é maravilhoso. Bom. E
Agora a gente quer saber um pouquinho desse lado que você se tornou secretário do Meio Ambiente. Aliás, né, foi o primeiro secretário, você acabou fundando a Secretaria de Meio Ambiente em Santa Bárbara do Oeste, é isso? Isso foi uma grande honra, né, Ronaldo, ter esse desafio que foi, na época, o prefeito da cidade era o prefeito José Maria Araújo Júnior, um grande homem público dessa cidade. Na minha opinião, dos últimos 50 anos daqui, não tenho dúvida que foi o melhor prefeito que a cidade já teve até hoje, deixando grandes legados, né? E a Secretaria do Meio Ambiente, ela se tornou um instrumento público, Ronaldo, que ela marcou a história da nossa cidade. A cidade de Santa Bárbara do Oeste, se falando em administração pública, ela tem a Secretaria do Meio Ambiente é o divisor de águas, o antes e o pós é a Secretaria do Meio Ambiente. Esse desenvolvimento urbanístico, essa questão de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o cuidado com as questões ambientais, as matas ciliares, os parques lineares, tudo isso foi criado nesse projeto urbanístico que nós implantamos, né, com muita dedicação, com muito trabalho, no ano de 2007, comecinho de 2007. Então foi um desafio muito grande que está aí o resultado, né? O resultado está aí hoje, a nossa cidade hoje é o que é na questão ambiental, na questão urbanística, porque nós tivemos coragem, arregaçamos a mangas, fomos lá e fizemos acontecer. E essa foi na gestão do Zé Maria, né? Foi na gestão do Zé Maria, no último mandato de prefeito do Zé Maria. Agora me diz uma coisa, um passarinho me contou que você é pré-candidato a prefeito em Santa Bárbara do Oeste, é verdade? Isso é verdade, Ronaldo. A gente colocou o nosso nome. Eu vejo assim, nesse momento, a nossa cidade passa por um período com uma ausência de lideranças políticas que tenha de fato comprometimento com a nossa cidade, que recupere de fato aquele orgulho do barbarense, de ser barbarense. Eu migrei para Santa Bárbara do Oeste, meus pais migraram, como todos os barbarenses, ou são migrantes ou imigrantes. Aqui não existe a Santa Bárbara mais antiga e tradicional, eles também são filhos de imigrantes. Então essa terra, Dona Margarida, nos acolheu todos, então eu me sinto barbarense. Somos todos acolhidos. Todos acolhidos. Então eu tenho muito orgulho disso e vejo que nesse momento não tem uma proposta que vá de encontro a esses anseios desse povo tão guerreiro, tão aguerrido, que construiu essa cidade do jeito que construiu. Eu vejo pessoas disputando eleições por disputar. E não é isso. Então eu, como homem público que sou, não posso deixar passar isso em branco. Eu não posso me calar, eu não posso ficar sentado dentro da minha casa vendo as coisas acontecerem e a cidade perder grandes oportunidades quando vem perdendo, né? Nós não podemos, Ronaldo. Então eu me senti no dever, nesse momento, de colocar o meu nome dentro do meu partido. É lógico que isso vai ser consolidado nas convenções municipais. Elas estão aptas de julho a agosto, do dia 20 de julho a 5 de agosto é o período que acontecem as convenções, e o partido é democrático, né? Nós temos lá, todos os filiados têm direito a votos, mas por enquanto acho que só eu dentro do partido colocou o nome como pré-candidato. Então, mas vamos lá, estou disposto e quero contribuir muito para a nossa cidade. Temos condições técnicas de conhecimento de contribuir muito pela nossa cidade. E você já contribuiu, né, como secretário do Meio Ambiente, como vereador, que já foi, como parceiro do próprio prefeito Zé Maria, que é um dos precursores, junto com você, da nossa Zona Leste.
o Jacarandás que o diga, né, entre outras coisas. A nossa Zona Leste, que hoje ela é autossuficiente e tem todas as condições de se manter como se mantém, principalmente na área econômica, né? E é lógico que precisa de muito mais. E já pensando nisso, nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas e eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para você. Essa é da Maria de Fátima, lá do Residencial Furlan, e ela diz assim: Adegas, você está na política há mais de 30 anos. Você pode compartilhar conosco um marco significativo dessa trajetória em Santa Bárbara do Oeste? O que marcou para você nesse trabalho todo que você fez até agora? Porque você foi muito importante e é muito importante, principalmente através do Podemos, trazendo muitos recursos para a nossa cidade. Mas assim, quando a Maria de Fátima, né, do Furlan, Maria de Fátima, olha, nós fizemos muita coisa pela nossa cidade. Se eu for falar para você, não tem um canto dessa cidade, inclusive lá no Furlan, ou foi numa rotatória, ou foi numa praça pública, que a gente teve uma interferência positiva. Aliás, lá no Furlan veio a minha memória agora. Fizemos uma pista de caminhada numa área que era abandonada, depois nós fizemos lá um caminho, plantamos umas palmeiras ornamentais, demos um trato ali, fizemos uma pista de caminhada, depois fez um parquinho infantil. Então, em todos os cantos da cidade, a gente teve a mão nossa lá do Adegas fazendo alguma obra importante, ou pequena, mas que tinha um certo significado. Mesmo sendo uma obra pequena, mas de um significado para aquela região. Então, um dos legados assim que eu deixei durante esses 30 anos em Santa Bárbara do Oeste, porque eu estou há 30 anos na política, mas não só em Santa Bárbara, foi, sem dúvida nenhuma, a criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a cidade ganhou muito, Ronaldo. Se eu for contar para você aqui, não dá tempo. Inclusive de economia de recursos. Se a gente for contar só o tempo de vida útil que nós aumentamos do aterro sanitário, são milhões de reais de economia para o nosso município, se comparar com o que a cidade gasta hoje depositando o lixo na cidade vizinha. Então tudo isso é ganho para o nosso município. Foram recursos que a gente pôde investir em outras áreas, ou na saúde, ou na educação, né? Ou até mesmo na Secretaria do Meio Ambiente. Então, sem dúvida nenhuma, quero dizer para você, Maria de Fátima, que a Secretaria do Meio Ambiente, ela me marcou muito, foi um legado importante para a nossa cidade, ela faz a diferença até hoje, porque eu tive coragem de fazer com que ela se planejasse para isso. Porque na época, Ronaldo, eu tinha a oportunidade de fazer nomeação dos técnicos por livre nomeação, mas eu, num acordo com o prefeito Zé Maria, eu falei: Zé, eu vou fazer concurso público, vamos fazer concurso público, eu quero os técnicos concursados. Por quê? Como eu disse no começo do seu programa, mandato tem dia e hora para começar e acabar. Eu não sei se eu vou estar aqui depois. Então a gente tem que deixar um corpo técnico concursado para que, se a gente vai embora um dia, isso continua, essa política pública continua. Foi feito isso e com muito sucesso. Tem hoje, a maioria dos técnicos da minha época continua até hoje no poder público aqui na nossa cidade, né? Outros com mais sucesso, outros com menos um pouco, mas não deixando de ser tão importante um quanto o outro, cumprir o seu papel. E a gente também, né? Então não tenha dúvida que a Secretaria do Meio Ambiente foi o legado, porque eu me identifiquei mais no executivo como no legislativo. Porque tem diferença, Ronaldo, tem diferença. Então, como vereador, você atua politicamente de uma maneira, e como executivo de outra maneira. Eu me identifiquei mais como executivo, porque eu sou realizador. E no legislativo você legisla, você pede para o executivo executar, né? Então eu me identifiquei mais. Então não tenha dúvida, Maria de Fátima e Ronaldo, que foi o melhor legado que eu pude deixar aí nessa minha passagem já pelos mandatos da nossa cidade. Top! Olha, você pode também fazer perguntas
pro Adegas, né? Mandando para mim no nosso WhatsApp, tá aqui, vai aparecer na tela, tá? O 19999264865, tá? Eu separei mais uma aqui para você. Vamos lá. Do Ednei Silva aqui do Isso Jardim é bom. Molon. Se Ele estão mora no pedindo Molon. pergunta, é bom. Se eu não puder responder no programa, me manda no WhatsApp Exatamente. que eu respondo direto. E ele está dizendo o seguinte: nos últimos anos tem circulado um boato de que você estaria ausente das atividades políticas em Santa Bárbara do Oeste. Como você responde a isso, especialmente considerando os investimentos que você já ajudou a trazer para a nossa cidade? Porque realmente você ajuda a cidade através da deputada Renata Abreu, através do deputado Ataíde, trazendo recursos estaduais e federais, como já trouxe para o hospital, para a Santa Casa, né, para a rede de combate ao câncer, a rede feminina de combate ao câncer. Então, responde. Foram mais de 80 milhões de investimento nesses últimos anos na nossa região. Região. A pessoa que perguntou, por favor. Ednei Silva. O Ednei Silva é meu vizinho, né? Ele é do Molon. Eu não sei qual é o endereço dele, depois se você me passar o contato, até vou entrar em contato pessoalmente. Ednei, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Eu nunca estive ausente da política em Santa Bárbara do Oeste, né? Eu simplesmente trabalho na região, como mais de 30 mil pessoas todos os dias saem da nossa cidade de Santa Bárbara para trabalhar fora. Essa é uma realidade que nós precisamos ter políticas públicas para trazer oportunidade para reverter esse quadro, Ronaldo. Isso é um dado muito importante para todos, porque nem todo mundo tem essa visão. Mas todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, mais de 30 mil barbarenses saem da nossa cidade para trabalhar nas cidades vizinhas e retorna a partir das 18 horas para suas casas. Então, eu não sou diferente disso, né? Eu também saio todo dia de manhã de casa e vou trabalhar, mas moro no Molão, no mesmo endereço há 40 anos, nunca saí dali, né? Às vezes não volta no mesmo dia. Às vezes não volto no mesmo dia, durmo fora, né? Hoje eu sou coordenador político de 80 municípios. Então a gente tem muita experiência nisso, eu tenho trabalhado bastante. Não é que eu estou ausente, eu estou trabalhando. Tanto é que nosso partido é o partido que mais traz recursos para Santa Bárbara do Oeste de emenda impositiva de deputado. Só nesses últimos anos agora nós trouxemos, já está batendo os 8 milhões de reais. Até esses dias nós fizemos uma prestação de contas aí, era mais de 7. Agora é mais de 8, porque acabamos de trazer agora mais 200 mil reais para a rede feminina de combate ao câncer, que faz um trabalho fantástico, maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo deveria conhecer o trabalho da rede feminina e aqueles que puderem contribuir, devem contribuir, porque é um trabalho muito sério, muito importante e não tem mais, Ronaldo, na administração pública, como não ter uma parceria com o terceiro setor. Tem que ter. O terceiro setor é fantástico e faz a diferença na administração pública, né? Porque a administração pública ela é muito engessada e o poder público, nessa parceria com o terceiro setor, acaba resolvendo e dando mais agilidade em vários outros serviços que podem ser feitos pelo terceiro setor. Então, não tenha dúvida que o terceiro setor tem que ser um parceiro de primeira linha da administração pública. Isso é fantástico, isso acaba... Então, eu não estou ausente. Sim. Eu estou presente, eu só me ausento no horário de trabalho, mas a minha vida social continua. Tanto é que hoje eu sou um dos diretores da associação comercial do nosso município. Não só hoje, mas já faz um bom tempo, né? Então as pessoas não veem, há uma confusão e não vê a gente às vezes durante o dia, acha que a gente está ausente, mas não estamos ausentes, não estamos ausentes, estamos atuantes e trazendo muito recurso que vai fazer e já faz a diferença para todos nós. Por isso que é importante estar participando de um Pod em Foco, de um programa como esse, porque daí você tem a oportunidade de esclarecer e mostrar isso para a população, para os nossos ouvintes principalmente,
que estão se engajando cada vez mais. Eu fico contente com isso, porque o engajamento na política tem que ser, e as pessoas têm que estar atentas a tudo para escolher a pessoa certa, para entender que se a gente ficar omisso, a coisa vai pegar e o bicho vai ficar ruim para todo mundo, e a gente tem que estar se comprometendo sim, porque quando a gente se compromete com a política, a gente se compromete com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso futuro, porque quanto mais gente boa, mais gente consciente na política, menos problemas nós vamos ter com corrupção. O que eu costumo dizer, Ronaldo, sempre digo, quando me perguntam e entra nesse assunto, que é o seguinte: você tem o direito de não gostar de político, de não gostar na política. Você não pode generalizar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo balaio. Isso eu não admito que me coloca, porque tem em todos os departamentos. Ronaldo, você tem um advogado de excelência e o cara que frustra. Você tem o médico de excelência e o médico que frustra. Você tem o pedreiro de excelência e o que frustra. Você tem o político de excelência e o que frustra. Eu me considero que eu estou nos políticos de excelência. Pela minha moral, pela minha dignidade, entro em casa, ando no bairro há 30 anos, vou em qualquer lugar e, pelo contrário, estou sempre ali mostrando e buscando o melhor para nossa cidade e para nossa região. Agora, aquele que você não tem, você é um direito seu de não gostar, mas lembre-se de uma coisa: você pode até não gostar de política, mas você não gosta, mas você vai ser governado por quem gosta. É o cara que vai determinar o seu dia a dia, o precinho do seu pão, energia elétrica, a conta da água, por isso que a gente o seu IPTU, votar, né? Seu IPTU, com certeza, né? A taxa de iluminação pública, o preço do túmulo, que aí os caras vão lá, que é um problema sério que ninguém tem coragem de discutir na cidade, Ronaldo. Eu não sei, eu me empolgo, sabe? O seu programa é outro, mas eu me empolgo, e é um absurdo que nessa cidade tem um problema muito sério, que é a falta de sepultura. Não sei se é um assunto ruim de discutir, mas é necessário. É a realidade da vida. É necessário. E os políticos não querem discutir isso. E tem um monte aí que subiu uma sepultura, além de não ter, de R$800 subiram uma sepultura para R$12.000 na nossa cidade. Isso é um absurdo. Então, pera lá. Aí você vem falar que você não gosta de político, que você não escolhe mal, que todo mundo é igual? Não. O cara que votou uma sepultura de 8 para 12 mil reais, que pega a família no seu momento mais fragilizado, e não tem ainda, né, Ronaldo? Nós temos um problema sério, nós não temos, o cemitério não tem mais vaga na nossa cidade. É um problema que precisa ser resolvido, precisa ser debatido pela sociedade. Isso é uma questão ambiental pesadíssima para fazer essa regularização. Isso tem que ser debatido com a sociedade, né? Então, aí eu voto em qualquer um, tá aí. O cara subiu de 800 para 12 mil reais a sepultura da nossa cidade. É por isso que é preciso saber votar. A decisão continua na nossa mão, né? O voto, mas a gente precisa saber votar. Precisa conhecer, com certeza, a fundo quem você vai votar. Bom, vamos correr, que nós temos mais 3 perguntas ainda. Opa, a terceira pergunta então, está dizendo assim: adegas, em termos de verbas e projetos, essa pergunta é minha, tá? Você conseguiu trazer mais de 7 milhões, agora você falou 8, né? Bacana. Mais de 8 já. Mais de 8 milhões de reais para Santa Bárbara do Oeste nos últimos 4 anos. Quais foram os principais projetos beneficiados com esses recursos? Ronaldo, vou falar rapidinho, tá? Sim. Bem objetivo. Na área de esporte, quase 2 milhões de reais. Na área de saúde, mais quase 2 milhões de reais. A área de saúde que eu digo é desde respirador, a investimento na Santa Casa de 1 milhão, quase 1 milhão e 400 mil reais. Fantástico. Ambulância, o resgate do corpo de bombeiro, os dois, hein? Tanto o resgate lá ao UTI móvel e o resgate de animais silvestres e afogamento, que é a picape. Enfim, respiradores, equipamentos para a área da saúde, isso aí, são equipamentos, políticas públicas que interferem diretamente no seu dia a dia, né? Então, isso é muito importante. Castração de animal, equipamento de animal, né? Segurança pública, 3 viaturas para a guarda municipal, o Anjo da Mulher, que é um projeto da nossa vereadora Germina.
fardamento da guarda. Junto à associação comercial, a reconstrução do Na Teatro cultura, Municipal. R$500 mil para a fachada do Teatro Municipal. Então, a gente tem feito bastante coisa e agora a gente está indo... Eu tenho me dedicado mais à política aqui local e tenho visto que o terceiro setor na nossa cidade precisa ser mais valorizado. Então, eu tenho buscado isso, tenho procurado ajudar mais o terceiro setor da nossa cidade, inclusive aqueles que têm documentos para já receber recursos públicos, e os que não têm também, nós estamos buscando resolver isso para ajudar, porque isso faz uma grande diferença na administração pública. Vai ajudar muito. Na sociedade em si. Quem ganha é o cidadão. Com certeza, e vai ajudar muito o Conselho de Pastores também. Estamos à disposição. Mais uma pergunta. Adegas, embora não tenha nascido aqui, você escolheu Santa Bárbara do Oeste como seu lar desde pequeno e trouxe mais de 80 milhões em recursos para a nossa região. Como você já disse, com essa profunda conexão com a cidade e sua experiência com representação em Brasília, com a nossa querida Renata Abreu, né, o Podemos, você pode, ou melhor, como você usará essas habilidades para transformar a gestão de Santa Bárbara do Oeste, caso você entre nessa disputa para prefeito? Ronaldo, isso daí é algo que eu tenho muita gratidão. Todos os dias agradeço a Deus por isso, por ter me dado essas oportunidades, e eu aproveitei muito bem essas oportunidades, porque eu aprendi direito o caminho de como fazer as coisas acontecerem, né? Então, os recursos públicos estão aí, eles só precisam ter projetos e serem bem aplicados, e isso nos proporcionou isso, esse conhecimento, esse saber fazer a tramitação dos projetos, saber fazer a execução do dinheiro público, que ele aconteça de uma forma onde se realiza aquela política pública que tem que ser realizada. Porque a máquina por si só, Ronaldo, ela anda. Entra prefeito, entra vereador, sai vereador. Então, a administração pública, a instituição prefeitura, a instituição Câmara Municipal, ela vai funcionar normal como uma locomotiva no trilho. Ela vai embora. Quem faz a diferença é o piloto. Se ele vai deixar um legado, se ele vai fazer a diferença no seu mandato, é isso que faz a diferença. E esse know-how, esse conhecimento, com essa oportunidade de eu trabalhar no Podemos com a deputada Renata Abreu, com os outros deputados, isso deu muito embasamento para a gente. Não tem faculdade que ensina isso. Isso é prática, no dia a dia. E nós aprendemos a fazer isso com muita maestria. Então a gente sabe como fazer acontecer os grandes projetos em qualquer cidade da região. Estou falando só da nossa cidade. Hoje eu trabalho em 80 municípios, né? Eu trabalho em cidades como Campinas, que tem 1.200.000 habitantes, e Mombuca, que tem 4.000. Então a gente consegue ter esse balizamento de que é a necessidade daquela determinada região. Estou preparado para isso, para ajudar, e com certeza nós vamos ajudar muito a nossa cidade. E eu separei mais uma aqui, a última, tá? É a quinta pergunta, e essa é do Dinei Santos, lá do Jardim Europa. Em Santa Bárbara do Oeste, já tivemos médicos na prefeitura, cujas gestões deixaram a desejar, segundo o Dinei, com uma inclusive terminando antes do previsto, infelizmente, né? Ou seja, acabou não terminando. Esse rapaz é bem politizado, hein, de Jardim Europa. Como alguém que entende de gestão e não apenas de medicina, como você, ou melhor dizendo, a pergunta dele, como você planeja ser proativo na solução dos problemas da cidade, especialmente na melhoria dos serviços do meio ambiente e saúde para todos os barbarenses? É uma pergunta bem complexa, mas vamos lá, vamos resolver. Complexa assim, grande, né? Tá grande. Dinei, o meio ambiente a gente
sabe fazer, eu já provei isso por A mais B, de que a gente sabe o caminho das pedras, como fazer no meio ambiente. Está aí a Secretaria do Meio Ambiente, que eu até falei num programa uma vez, quando eu cheguei e assumi a pasta do meio ambiente, Ronaldo, era eu, a minha secretária, que era a minha assessora na Câmara e foi comigo para a Secretaria do Meio Ambiente, uma mesinha e uma cadeira manca, só. E um sistema de coleta de lixo que fazia parte da Secretaria do Meio Ambiente em greve. Então a gente sabe enfrentar os desafios na questão ambiental, isso daí a gente sabe fazer o melhor e tenho certeza que nós vamos fazer o melhor. Então isso daí sem problema. Com relação, isso eu estudei para fazer isso. Então eu tenho conhecimento técnico e na prática para solucionar as questões ambientais. Com relação à questão da saúde, nós tivemos de fato aí já 2 experiências como médico. Inclusive uma pessoa me fez uma pergunta outro dia na rua, né? Poxa vida, o maior problema da nossa cidade, sem dúvida, é a saúde. Sem dúvida a saúde. Precisa de fato chegar lá e ver se de fato o que precisa fazer para melhorar. Nós temos um plano de governo diferenciado para a área da saúde. Agora, a gente teve, de fato, 2 médicos prefeitos. Algumas pessoas gostaram, outros não gostaram. Isso é normal, faz parte da política. Agora, o que eu posso dizer para você? Eu não sou médico. Então, eu não tenho capacidade para dar uma receita médica, para fazer uma consulta, para fazer uma cirurgia, para fazer um diagnóstico, para fazer um exame. Então isso, de fato, eu não sei fazer porque eu não estudei para isso. Quem estuda para isso tem que ser médico, enfermeiro, o técnico em enfermagem, o biomédico, enfim, da área da medicina. Agora, eu sei fazer, isso eu posso bater na mesa, meu amigo. Eu sei fazer acontecer que o médico tem um remédio para dar para a pessoa na hora certa, que o médico tem o bisturi para fazer a cirurgia, que o médico tem o aparelho para fazer acontecer o exame, né? Eu sei o caminho para fazer a ambulância chegar na hora certa para pegar o paciente e levar para onde tem que ser levado. Então são coisas diferentes. Isso nós estamos falando de gestão. Então eu não estudei medicina, eu estudei gestão pública. Eu aprendi na prática, né, Ronaldo? Eu fui um gestor na prática. E isso me gerou muitos conflitos, inclusive na época acadêmica. Por quê? Eu fui ser secretário sem conhecimento técnico. Eu tinha mandato. E a confiança do prefeito e peito para fazer as coisas. E aí, eu fui aprender na raça. Depois que eu terminei o meu mandato, eu fui fazer gestão pública. Eu fiz o inverso. E aí tinha conflito, porque na teoria sempre é tudo muito bonito. A hora que você vai para a prática, é diferente. Então, hoje, eu sou formado em gestão pública, né? Estou defendendo algumas ideias na minha pós-graduação em gestão pública. E eu tenho conhecimento para isso. Então eu sei fazer acontecer. Eu sei trazer tudo aquilo que o médico precisa para ser um bom médico. Isso eu sei fazer, para ele exercer a função dele como um bom médico. Eu só não sei fazer a cirurgia, isso daí é coisa do médico. Agora, administrar a cidade, com certeza, meu amigo, não tenho dúvida que eu sei fazer com muita maestria e já provei isso aonde eu passo e onde eu já passei e aonde eu passará, assim se Deus permitir. Esse é o nosso Pod em Foco, que hoje foi especial, né? Afinal de contas, a gente conheceu a história do nosso querido Adega Júnior e também o seu sonho. Ó, que chique! Aliás, nunca desista do seu sonho. Adegas, prazer enorme ter você aqui. Obrigado por você ter atendido o meu pedido e vindo bater esse papo com a gente. É muito bacana a gente poder conhecer a fundo as pessoas, e eu sou da opinião de que
os nossos líderes políticos em todas as áreas têm que ser, sim, empresário, tem que ser pessoas que sabem lidar com situações tanto na política como fora dela, e ter a responsabilidade de administrar, né, com sabedoria todas as coisas. Não que uma pessoa que não é empresária não pode ser político, não estou falando isso, estou falando que é a minha preferência, né? E gosto muito disso, também sou empreendedor, né? E nós estamos aqui no meu empreendimento, que é o nosso Pod em Foco, juntamente com meu filho Gabriel, né, que é o nosso grupo Help Story TV. Parabéns pelo trabalho, pelo grupo. E a gente acredita muito nessa verdade. E queremos muito, né, que isso se torne realidade. Adegas, queria que você deixasse sua mensagem final para os nossos telespectadores. Chegamos ao final, o programa voou, né? O tempo passou, então manda o seu recado aí para os nossos telespectadores. Acho que ficou muita coisa aí para a gente conversar, não vai faltar oportunidade. Muito obrigado aí por tudo que você tem feito pela gente, pela nossa cidade, e eu concordo com você. A política é para você servir, para você exercer o mandato. Por isso que tem que ser empresário, tem que ter todos os profissionais liberais e tal. Você tem que ter uma atividade econômica para sobreviver. Você não pode depender da política para viver. Porque você pode ver que quando as pessoas dependem da política, entendeu? É onde acontecem as grandes porcarias. Então essa sempre foi minha teoria. E às vezes eu me dediquei, eu tenho culpa, às vezes eu tenho me dedicado muito mais à vida pública do que ao meu negócio, né? Eu deveria ir ao contrário, né? Eu deveria muito mais dedicar ao meu negócio do que à vida pública, se eu fosse pensar só em mim. Não, mas eu penso naquilo que eu posso contribuir, né? Mas sem depender da vida pública para viver, que eu tenho hoje a minha empresa, que é da onde eu tiro o meu sustento, meus ganhos. Mas é importante que todas as pessoas de bem participem da política, porque na vida pública não existe vacância. Alguém vai ser eleito. E se os bons não encararem, não for para a política e não fazer a sua parte, os mal intencionados vão ocupar esse lugar. E aí, amigo, não tem desculpa, não adianta reclamar. Você fala, 4 anos passa rápido. 4 anos não passa rápido não, meu amigo. Não passa rápido não. Tira uma foto sua hoje e olha e tira outra depois de 4 anos para você ver o estrago que é. Então, então é a mesma coisa o voto. Então o seu voto de 4 anos é muito importante. Vamos prestar atenção nisso e que todas as pessoas de bem da nossa cidade venham participar com a gente e venham fazer um novo projeto para a nossa cidade. Um grande abraço e obrigado a todos. Falamos com Adegas Júnior aqui dentro do nosso Pod em Foco. Obrigado ao nosso querido Júlio, do Colégio Mundo Encantado Etos, da Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Você quer colocar o seu filho numa escola de verdade? Colégio Etos, Colégio Mundo Encantado Etos. Ótica Visual, satisfação em atender bem e preço que cabe no seu bolso. Ali na Rua Espanha, 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Agora, a Rosinelli Móveis para Escritório também móveis planejados, tanto para escritório como residenciais. Unidades em Santa Bárbara do Oeste, Americana e Limeira. E também a nossa Etecom Contabilidade, mais do que números, construindo parcerias para o sucesso. Etecom Contabilidade, 46 anos de histórias de inovação e excelência. Na Rua 15 de Novembro, número 98, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Nunca desista do seu sonho. Vamos construir o projeto juntos, vamos acreditar e vamos correr atrás daquilo que vale a pena e fazer a diferença na vida das pessoas. Até o próximo Pod em Foco, se Deus quiser. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita.
Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos, há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Há mais de 46 anos, a Etecom Contabilidade vem construindo uma trajetória de sucesso, oferecendo serviços personalizados de assessoria e contabilidade, sempre em sintonia com a evolução. Nosso escritório é um ambiente de inovação, onde profissionais altamente qualificados trabalham em colaboração para atender às necessidades do mercado. Das salas da diretoria às áreas de trabalho, promovemos uma cultura de excelência e eficiência. Com um olhar voltado para o futuro, integramos tecnologia moderna e expertise de mais de 4 décadas para oferecer soluções assertivas para os diversos ramos de negócios. Na Etecom, a integração físico-digital dos processos é uma realidade, proporcionando ferramentas de gestão para o empreendedor moderno. Etecom Contabilidade. Mais do que números, construímos parcerias para o sucesso. Seja parte dessa história de inovação e excelência. Seu sucesso é nossa prioridade desde 1978. Você com certeza sabe a importância de escolher bem o seu mobiliário corporativo, começando pela sua cadeira. Ela vai fazer muito além pela sua saúde, você sabe disso, e por isso que na hora de escolher este produto, venha para a Rosinelli. Afinal, são 54 anos de tradição e eles entendem muito do assunto e tem muita diversidade na hora de te oferecer. Eu quero falar primeiro das cadeiras teladas, que são um sucesso de vendas, tem vários modelos, essas aqui atendem às normas da NR17. Tá? Então elas têm todo o conforto e ergonomia que você precisa para trabalhar. E olha, gente, são diversos modelos, tá? Que atendem a NR, são vários. Essas aqui são bem diferentes e essa aqui é aquela padrão que todo mundo encontra, quer fazer um investimento de custo-benefício. Inclusive, essa aqui faz parte do catálogo de fabricação própria da Rosinelli. Falando em fabricação própria, eu vou até passar para estes modelos aqui, que são os modelos Presidente, que eles são um pouco mais confortáveis e aí você tem aí várias opções aqui na Rosinelli, também com a fabricação deles, e você pode conferir. Outros produtos, outras cadeiras, gente, tem todos os modelos possíveis. Inclusive, essa que você está vendo agora, ela tem molas ensacadas. O conforto dela é indescritível. Você passa muito tempo sentado, você precisa vir aqui testar. Gente, faz toda a diferença. Mas não são só as cadeiras. Todo o mobiliário corporativo que você está vendo aqui, as mesas, balcões e também agora os planejados, você faz tudo aqui no mesmo local e já aproveita e faz um parcelamento mais do que especial. Gente, é incrível, né? Quando você tem tradição, qualidade e facilidade, tudo no mesmo ambiente. Isso é a Rosinelli, que tem 3 lojas. A gente está aqui na Campos Sales, 1181, mas também tem Limeira e Santa Bárbara. Tudo que você precisa para o seu escritório é na Rosinelli.